Recebo agora a doutora Adriele Lima Fonseca, ela que é neurologista pediátrica, especialista em tratamento de transtornos de desenvolvimento infantil. E hoje nós vamos abordar um assunto que casa muito com o que a própria Vanessa estava falando aqui, a atleta, né, doutora Adriele? Foi um presente hoje. Nossa, um presentão, um prazer estar aqui nesse mês tão especial que é o mês azul. Exatamente. É um mês de conscientização do autismo e eu acho que ela trouxe assim tanta coisa importante para a gente, porque a gente precisa muito mais do que preparar o autismo para o mundo, e eu trago muito esse lema, mas a gente precisa também preparar a sociedade para o autismo. A gente precisa gerar um ambiente acolhedor e inclusivo. E olha que linda essa estratégia, olha que linda essa iniciativa desse professor que acolhe, vê e reconhece as capacidades dos indivíduos autistas, né? É importante tu falar sobre isso, porque assim, a sociedade ela está preparada para de fato ter uma conscientização plena da importância de estar incluindo né, na sua vida, porque assim, na minha família não tem. Mas por que eu preciso saber sobre isso? Eu recentemente escutei isso de uma pessoa, onde nós fomos no Parque dos Dinossauros aqui em Balneário, fizemos uma matéria incrível. Conheci uma menina no final que trabalha lá, descobriu também o diagnóstico tardio, tem o Thor também, mas que desde pequenininho a mãe dele já acompanha. Mas me chamou a atenção em uma pessoa que entrou em contato comigo no direct do Instagram e falou bem assim, Ju, mas por que falam tanto sobre isso? As pessoas não estão ainda tão conscientes? Ela não falou no sentido negativo, depois eu compreendi. Mas como é importante, além de você falar, de você deixar a sociedade aberta para saber como conduzir, né? Porque olha só como ela falou ali. Exatamente, porque a sociedade ainda não está preparada. Não. A sociedade ainda está mal informada. E essas campanhas de conscientização, elas sabem muito bem para a gente informar não só sobre os sinais de diagnóstico, mas como lidar, como realmente gerar uma empatia e uma inclusão, né, do transtorno do espectro autista. Então, a gente precisa informar, porque é só a forma da gente mudar a nossa sociedade através do conhecimento, da informação. Eu tenho certeza, assim, que muitas das pessoas ainda não têm essa empatia, essa inclusão, por desconhecer, por abraçar vários mitos sobre o autismo. Então, a gente, como profissional, tem que desmistificar os mitos, né? Olha, ela, por exemplo, que teve esse diagnóstico tardio, a gente tem que frisar que o autismo não tem cara e que a gente espera que o autismo seja só aquela pessoa que não fala, que não se comunica. Então, olha quantas outras pessoas estão sofrendo sem diagnóstico, né? Então, isso é muito importante, a informação. Exatamente. E até uma determinada oportunidade que você teve aqui uma outra vez, a gente até tocou, né, no assunto, faz muito tempo já, mas de como é importante os suportes de intervenções para poder trazer uma melhora na qualidade de vida. Você, enquanto neuropediatra, quais seriam essas ações que a família precisa ter para que esta pessoa, que a partir do momento que descobriu o diagnóstico, principalmente tardio, ela possa ter plena qualidade de vida, no ambiente familiar, do trabalho, enfim? Sim, então, em primeiro lugar, sempre procurar as terapias mais assertivas, né, para cada caso, porque vai ter crianças indivíduos ou adultos que vão ter mais problemas motores, outros que vão ter mais questões comportamentais, outros em relação à comunicação. Então, a gente precisa das terapias direcionadas para cada caso, porque cada autismo é diferente, cada autista é diferente. E como é que a família também pode trazer qualidade de vida para essa pessoa, essa criança, esse adolescente, através de rotinas e hábitos de vida saudáveis. Isso é muito importante. Então, a gente trouxe hoje o esporte como um grande exemplo de trazer qualidade de vida para um grande aliado, né, no muito desenvolvimento. aliado, porque a atividade física não só vai trazer saúde física, mas como vai criar habilidades motoras, melhorar o foco, a atenção, porque se a gente trabalha o motor, a gente também estimula o cognitivo e a atenção. Mas olha que legal, como a Vanessa falou, como ela superou os próprios desafios dela ir lá colocar, mesmo tendo sensibilidades, questões sensoriais, ela tem um estímulo a mais para ela se desafiar a vestir a farda, o uniforme. Ela está ali interagindo com pessoas, então cria um ambiente onde ela é inserida socialmente e
ela, o mais legal de tudo, criou autoestima, ela recuperou a própria autoestima, ela viu que ela poderia ser, o quanto ela tem habilidades, ela foi destacada nas suas habilidades, então isso leva saúde física, saúde emocional e diversas outras benefícios mesmo na qualidade de vida dessa pessoa. Eu estava vendo aqui alguns dados, gente, assim, no cenário atual tem um aumento significativo, né, de diagnósticos. E o Brasil, ele carece de informações atualizadas sobre o assunto, infelizmente. Com o último dado disponível datando de 2010, olha só que nós estávamos procurando, e tem indicando, inclusive, que há aproximadamente 2 milhões de pessoas afetadas. Ou seja, 79% dos cuidadores se sentem inseguros sobre o futuro da criança com autismo. E o autismo, ele afeta 1 em cada 100 crianças em todo o mundo. E essa informação é da Organização Mundial da Saúde. A fonte é Centro de Controle e Prevenção de Doenças e da Organização Mundial da Saúde. E o cenário atual, gente, ele é um aumento significativo nos diagnósticos do TEA. E uma condição que afeta, que o TEA ele acaba afetando, é na comunicação e no comportamento social. Por isso que é importante a sociedade estar amparada de informações para, de fato, poder abraçar o autismo como ele merece, né, doutora? Uhum. E assim, o autismo ele está muito mais presente do que se imagina. Olha. Esses dados eles são subdiagnosticados ainda e os dados mais recentes, atualizados do CDC, é de 1 para 36. E se a gente continuar com esse reconhecimento e essa taxa, estima-se que em 2033 teremos uma pessoa autista para cada 4. Nossa! É muito. É alguém dentro da sala de aula, é alguém na sua família, ele está aqui presente. E a gente tem que entender, compreender, acolher. E entender que o autismo pode estar inserido funcionalmente. O que a gente tem que fazer e reduzir? A gente tem que iniciar o diagnóstico e as intervenções precoces para que a gente garanta um desenvolvimento adequado e que essas pessoas atípicas, que essa neurodiversidade entre na nossa vida de forma mais leve, mais sutil, porque o autismo ele pode sim ter funcionalidade, ele pode não, ele deve ter funcionalidade e ele vem também para contribuir de outras formas com a sociedade. Né? Eles possuem dificuldades, desafios, mas eles possuem também muitas habilidades. Sim. Então a gente tem que equilibrar isso e para a gente equilibrar isso, o momento ouro da gente intervir é precocemente, principalmente até os 2 anos de vida. É por isso que a gente fala muito sobre a importância do diagnóstico precoce, porque esse cérebro nessa fase está em velocidade constante, acelerada de multiplicação. Se a gente molda e trabalha positivamente nesse cérebro nessa fase, essa criança vai ter as suas diferenças, vai ser atípica, mas com funcionalidade, com menos desafios nas suas rotinas de vida diária, de socialização. Então, dá sim para a gente ter um mundo mais inclusivo e melhorar a funcionalidade de pessoas que são diferentes, mas que sim, por muitas questões do ambiente, do estilo de vida, essas pessoas são mais acometidas. Né? Então, olha como o esporte mudou a vida da Vanessa. O esporte melhorou o sono, melhorou a alimentação dela. Então, ela pode ter uma vida muito melhor. Então, a gente precisa encarar, sim, o autismo são condições que atrapalham o neurodesenvolvimento. Tem, sim, muitos desafios, não estou romantizando também o autismo, mas o fato é que a gente tem que lidar com o que nós temos. Diante dessa neurodiversidade, o que nós podemos fazer de melhor para atender esses indivíduos? Tanto para que eles tenham maior funcionalidade, tanto para que a sociedade também entenda que precisa de adaptações para esses indivíduos. E até que possamos, inclusive, que eu acredito que é muito importante, é reduzir o preconceito. Infelizmente, ainda isso também vem crescendo na sociedade. E isso atrapalha o desenvolvimento, né, do ser humano. O preconceito está fora de qualquer padrão. Todas as suas colocações, doutora Adriele, são de extrema importância no sentido de estarmos amparados de informações para que possamos conduzir da melhor forma possível a interação e a socialização, né, com as pessoas que recebem o diagnóstico do TEA, do transtorno do espectro autista, mas também de como conduzir a conversa dentro de casa com os nossos filhos, com a família de uma forma geral, de como eles devem proceder na escola. Eu visitei recentemente uma escola onde em uma sala de aula tinha 12
crianças, 12. Isso me chamou muito a atenção. Eu pensei, mas nas outras salas não tem? Tinham 3. Na outra tinha 2, tinha 4. Então, esses dados que você traz realmente acendem um sinal de alerta de que nós precisamos estar cada vez mais prestando atenção dentro de casa. E a escola é um importante cenário, só para concluir, a escola é um importante cenário nesse processo de inclusão, é porque lá pode ser tanto um ambiente hostil para um autista, quanto um ambiente que vai desenvolvê-lo. Então, para que seja realmente um ambiente de desenvolvimento para o autismo, a gente tem que ter informação, então é importante a capacitação desses professores. E é importante a conscientização dos outros alunos típicos, porque eles podem fazer esse acolhimento, essa forma mais inclusiva dentro de sala de aula. Isso é muito importante. Eu vou fazer o seguinte, gente, o programa ele está finalizando, mas a doutora Adriele vai gravar um videozinho com a equipe aqui da TVC Panorama e nós vamos postar no nosso Instagram agora, falando um pouquinho mais sobre as intervenções e suportes que podem melhorar a qualidade de vida de quando o ser humano recebe o diagnóstico do TEA, principalmente quando ele é tardio. Porque muitas vezes, durante todos os anos, ele não sabia, né, como conduzir, enfim, recebeu o diagnóstico e aí nós temos essas informações. Topa? Claro. Fechou, então. Fechou. Obrigada, gente. Adorei o bate-papo ao vivo. O Muito Mais com o Pavan vai ficando por aqui, mas amanhã, quarta-feira, teremos muito mais e a companhia de vocês. Beijo, tchau, tchau.